Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Estamos no culto de Santa Ceia, a 10ª ceia deste ano 2022. Ontem eu estava pensando como nós temos visto realmente os dias se acelerarem, né? O ano inicia outro dia, já estamos na 10ª ceia do mês. E Santa Ceia é um momento muito importante, muito solene, como já disse o nosso pastor, a quem eu já quero também agradecer pela oportunidade que nos concede de podermos estar meditando na Palavra de Deus nesta noite, né? Hoje estamos reunidos aqui para nos lembrarmos do maior sacrifício, da maior entrega que alguém poderia fazer em prol de outros. Estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, conforme a morte do Senhor Jesus e sua ressurreição também, conforme o texto que foi lido pelo nosso pastor, 1 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo ele narra esse fato tão importante que foi a instituição da Santa Ceia pelo Senhor Jesus. Eu queria ler um outro texto, né, que complementa esse contexto que nós estamos celebrando nesta noite, essa importante dádiva da parte de Deus para conosco, que foi a morte de Jesus. Eu queria ler na Epístola dos Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 19, que diz assim, Hebreus 9, 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria trazer uma rápida reflexão, uma breve reflexão nesse texto que nós lemos e compreender o que o escritor aos Hebreus estava falando. Essa epístola, a Epístola aos Hebreus, foi escrita para estimular os crentes a permanecerem fiéis a Cristo. Os crentes sofriam uma grande oposição em função da sua fé, da sua fé em Jesus, por terem abraçado o Evangelho, por terem renunciado o mundo, muitos deles oriundos do judaísmo, por terem deixado o judaísmo para servir a Jesus. E essa era uma decisão que implicava em muitas complicações para quem isso fazia, porque sofria uma grande oposição, uma grande resistência. Entendamos que hoje, eu não sei, mas tem pessoas que conseguem desassociar a sua vida religiosa, a sua vida espiritual, da sua vida secular, mas a verdade é que quando nós entregamos para Jesus, nós não temos uma vida dúbia, nós temos uma vida só para servir e adorar a Ele. E isso se refletia na vida daqueles crentes, de sorte que não tinha como você abraçar
o Evangelho, aceitar Jesus sem abrir mão das suas antigas práticas, sem abrir mão do seu antigo modo de viver. E isso implicava realmente em muitas perdas, porque a religião também era o centro da vida social de um judeu. Tudo na vida dos judeus girava em torno da religião. A vida social, o menino aprendia a ler na sinagoga, o líder religioso também era o grande pedagogo do menino, de sorte que quando você saía do judaísmo e abraçava o cristianismo, você estava abrindo mão de ter a sua vida pessoal para ter uma vida de renúncia em função do Evangelho. Glória a Deus. E muitos crentes sofrendo oposição, sofrendo de lutas e uma oposição muito ferrenha, muitos deles se questionavam se valia a pena enfrentar tudo isso. E alguns que não estavam muito bem fundamentados na fé, acabavam voltando ao judaísmo. E aí o escritor escreve essa epístola para mostrar a importância de nós perseverarmos na fé, a importância de nós permanecermos com Cristo, a importância de nós não abrirmos mão de Jesus e da sua mensagem. E para fazer isso, o escritor dos Hebreus, ele usa uma metodologia que vai se repetir durante todo o livro, durante toda a sua argumentação. Ele começa a fazer uma comparação entre o judaísmo e o Evangelho, entre a antiga lei e a nova dispensação, e mostra a superioridade dessa em detrimento da outra. Primeiro, o escritor vai mostrar que nós recebemos uma revelação superior, porque enquanto os antigos receberam a revelação por intermédio de anjos e profetas, nós recebemos a revelação do Evangelho por intermédio de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, de sorte que nós temos uma revelação superior. E ele continua argumentando que nós não temos só uma revelação superior, como também aquele que nos trouxe esta revelação é superior. A antiga aliança foi dada por Moisés, e ele mostra que Cristo, o novo mediador desta nova aliança, é superior a Moisés. Então vale a pena permanecer com Jesus, porque voltar ou abrir mão de Jesus é estar regredindo ao invés de estar avançando. Glória a Deus. E ele continua mostrando que Cristo, ele era superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Ele vai trabalhar a doutrina do sacerdócio de Cristo. Ele consegue interceder por nós, ele é o nosso intercessor por excelência, e ele é um sacerdote de uma ordem superior, porque o seu sacerdócio é eterno. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Jesus é o sumo sacerdote superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. E o escritor dos Hebreus vai trabalhar isso para incentivar aqueles crentes a permanecerem fiéis a Jesus. Amém, meus irmãos? O crente que entende a superioridade do Evangelho, o crente que entende o que é o Evangelho e o que é a proposta de Jesus para nós, ele não abre mão de Jesus, independente de quaisquer que seja as circunstâncias, seja na luta, seja na bonança, na escassez, na saúde, na enfermidade, seja quando você está rodeado de amigos, ou talvez sofrendo todas as oposições, mas melhor é permanecer fiel a Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E queridos irmãos, no capítulo 7, o escritor vai trabalhar essa superioridade de Jesus como sumo sacerdote. Nesse capítulo 8, ele vai mostrar que a nova aliança, a forma como o homem se relaciona com Deus por intermédio de Cristo é superior à antiga aliança. E chegamos no capítulo 9, é onde eu quero realmente, irmãos, pontuar e refletir. Nesse capítulo 9, o escritor começa a mostrar o seguinte: olha, você tem uma forma superior de se relacionar com Deus. Você tem um sumo sacerdote superior. Ele pode interceder por você a qualquer tempo. Você pode ter certeza de que ele está vendo as suas necessidades e está intercedendo diante do Pai. Você tem uma revelação superior. Aqui Deus fala conosco por intermédio do seu Filho. Mas quando chega nesse capítulo de número 9, o escritor vai falar de algo extremamente importante, que diz respeito à nossa salvação, que diz respeito à nossa redenção. Ele vai mostrar que Jesus Cristo ofereceu um sacrifício superior, aleluia, porque Ele não veio oferecer bodes, aleluia, Ele não veio oferecer carneiro,
cavaleiros, mas Ele entregou a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados, aleluia. E o escritor dos Hebreus vai dizer, olha, na antiga aliança, o sacerdote ele era imperfeito, e ele precisava primeiro oferecer sacrifício por ele, mas não é só isso, ele precisava fazer isso continuamente. Mas Jesus foi diferente, aleluia, aleluia. O sacrifício de Jesus foi diferente, porque de uma única vez Ele morreu para redimir a mim e a você, para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados, para que hoje você pudesse chegar aqui e se lembrar daquele sacrifício que Ele fez há 2000 anos atrás, mas que não perdeu a sua eficácia. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Que adianta ter um sacerdote perfeito se o sacrifício fosse imperfeito? Por mais que tivesse um sacerdote perfeito, mas ele precisava continuamente oferecer sacrifício. Mas Jesus morreu uma só vez, aleluia, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza que o sangue dele nos purifica de todo pecado, aleluia. O sangue dele abriu um novo, aleluia, e vivo caminho. E hoje você está aqui, hoje você pode sentir a presença dele, hoje você pode sentir que ele está entre nós, porque o seu sangue nos habilita a ter essa comunhão com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele vai dizer, olha, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Nós estamos aqui nesta noite na certeza de que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, que um dia nós confessamos os nossos pecados, que um dia nós chegamos, aleluia, nos prostramos diante dele e dissemos, Senhor, socorre-nos, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e o seu sangue remidor nos purificou de todo pecado. E o profeta Isaías, já estou finalizando, queridos irmãos, Isaías no capítulo 53, versículo 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós estamos aqui para se lembrar daquilo que ele fez há 2000 anos atrás, mas cuja eficácia ainda opera hoje na minha e na sua vida. Hoje você pode dizer, olha, eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou redimido pelo sangue de Jesus, porque uma vez, aleluia, ele se entregou para perdão dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Entenda que este sacrifício foi suficiente para te dar a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mundo, e a certeza de que um dia nós vamos morar eternamente com ele no céu, porque não fosse o sacrifício de Jesus, nós não chegaríamos no céu. Que nesta noite, meu irmão e minha irmã, você possa, aleluia, assentar-se nesta mesa, em memória, aleluia, daquele sacrifício de Jesus. Temporalmente está longe, mas pela sua eficácia, pela sua operação, é como se Jesus tivesse morrido hoje pelos nossos pecados. Tenha certeza de que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi que te proporcionou essa oportunidade de você nesta noite estar se assentando à mesa com Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a Deus mais uma vez, a minha gratidão ao nosso pastor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.